Agentes da CP0, tendo entre eles o Rob Lucy, o antigo e excelente rival do Luffy, serafins de praticamente todos os Chichibukais, um almirante a caminho e agora o vice-almirante Garp, uma das únicas lendas vivas do mundo de One Piece, está praticamente do lado da ilha de Vegapunk. Quem diria que o arco de Egghead receberia tantos visitantes? E é claro, é um dos arcos que mais evoluem a história da obra e que puxa personagens para as próximas ilhas, porque agora Kid já se encontra em Elbaf, possível destino de Luffy pós-Egghead e a caçada por Barba Negra também está ativa com a chegada de Garp. Que capítulo, meus amigos, não dava para esperar menos do que isso do último capítulo do ano. E ainda temos um prenúncio de algo gigantesco que pode estar acontecendo em One Piece com a chegada de Kuma em Marijoa. Mas galera, antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e vamos analisar cada detalhe desse capítulo e criar várias teorias do que podemos esperar de One Piece para 2023. E sem mais delongas, vamos direto para esse vídeo. E é claro, um feliz ano novo para todo mundo. Nas primeiras páginas nós temos um dos acontecimentos mais importantes desse capítulo. Quando Kuma fugiu da ilha Momorio, a dedução mais óbvia que todos nós fizemos foi: ele se teletransportou para a ilha Egghead porque a filha dele está lá, Vegapunk que o programou está lá e faz muito sentido que seu arco seja concluído ali. E como toda obra que se preze tem bons plot twists, One Piece não é diferente, porque Kuma chega com tudo no Red Port, caminha em direção ao símbolo do governo mundial perto do elevador que liga o porto a Mary Joyce. Mas por que ele foi para lá? Qual o sentido que isso faz? O Sabo se sacrificou numa luta contra Touro Verde e Fujitora para poder tirá-lo daquele local em que estava sendo mantido como escravo, e o Kuma simplesmente volta pra lá com tudo e sozinho. O que podemos tirar disso é que Kuma literalmente não é mais o Kuma, não está mais racional como era antes. Talvez uma programação feita por Vegapunk ainda esteja ativa, a dele ser um escravo do governo. O sacrifício foi feito e Kuma está pagando as consequências, por isso ele talvez seja obrigado a voltar à Terra Sagrada para continuar o serviço do governo mundial. Vamos relembrar o volume 61. Kuma diz: nós nunca mais nos veremos. Adeus. E Luffy diz que ele disse aquilo antes que ele mande para o céu. O Frank complementa dizendo que eles haviam combinado entre si uma missão que seria inserida em sua programação após a perda da sua personalidade: proteger com todas as forças o navio do Chapéu de Palha até o dia em que alguém da sua tripulação retorne. É dito que eles combinaram entre si que uma missão seria inserida nessa programação, e o Vegapunk confirma isso falando para Bonnie: me desculpa, mas eu não posso, mas tem um motivo para isso. A missão inicial de Kuma após essa programação seria inserida era de cuidar do Sunny durante o tempo que os Mugiwaras permaneceram longe. Após a chegada do primeiro deles, o objetivo foi cumprido. Bartolomeu Kuma, se é que ainda dá pra chamá-lo por esse nome, vai embora. Mas para onde? O que sabemos é que depois dessa cena nós encontramos esse personagem novamente apenas em Mary Joyce, no arco da Reverie. Quando Frank chega e seu objetivo de proteger o navio foi feito, Kuma poderia ter ido para a Terra Sagrada assim como fez esse capítulo, e isso estaria na sua programação feita por Vegapunk. Mas eu sei que muitos de vocês devem estar pensando agora: por que diabos Vegapunk colocaria em sua programação servir os dragões celestiais? E bom, capítulo passado, quando o personagem fala sobre os serafins, notem a expressão no rosto dele. Aqueles pacifistas são a sua maior criação, seres perfeitos para o combate, são uma arma extremamente poderosa, mas ele não parece estar feliz com isso. Basta notar a empolgação dele enquanto fala sobre eles, parece até que está em um velório. Ou seja, com certeza ele colocou essa programação dentro do Kuma contra sua vontade, assim como ele não gostou de criar essas armas que são serafins para o governo mundial, porém foi necessário. Ele mesmo diz para Bonnie: tem um bom motivo para isso. Mas além disso, existe outra semelhança do que o Kuma está fazendo agora com aquele robô gigante que nós vimos em Egghead e que foi explicado por Vegapunk, que atacou a ilha de Mary Joyce. Pode ser que do castelo Pangeia emane algum tipo de sinal que façam com que ciborgues que tenham alguma relação com o século perdido busquem chegar a essa ilha a todo custo. E nesse sentido nós pensamos no In, que pode ser aquele responsável por tudo que está acontecendo no mundo agora. E provavelmente o é. E se Kuma sabe da existência de In, e provavelmente sabe, porque ele era tratado como escravo em Mary Joyce e provavelmente ele teve acesso a alguma informação desse tipo, com certeza ele sabe que para acabar com todo o governo mundial é preciso destruir o In. E para ele ir para Mary Joyce sozinho, sem nenhum tipo de ajuda, mesmo após ter sido salvo por Sabo e pelos revolucionários, provavelmente ele sabe de algo que nós não sabemos e no fundo ainda existe algum traço da personalidade do antigo revolucionário. Se for esse o caso, pode ser que essa ação do Kuma revele finalmente para nós o rosto de In e consequentemente a sua aparência, até porque nós estamos nos aproximando do arco em que vai ter o conflito com o governo mundial e nós precisamos saber o que o In é. Talvez não o seu rosto,
mais alguma fala do personagem que nos deixem ainda mais hypado pro final dessa obra. Mas uma coisa é certa, a ida de Kuma pra Mary Joyce não é em vão, e com certeza essa ida de Kuma vai repercutir em algum ponto no início da guerra de Luffy contra o governo mundial. Por isso que nós pensamos que Vegapunk, se for mesmo com os Mugiwaras para a próxima ilha, ele pode permanecer um bom tempo com a Bonnie junto também, até que encontrem Bartolomeu Kuma. Até porque ele não vai dar as caras em Egghead como nós tínhamos imaginado. Mas de volta à ilha Egghead, Stussy comenta que parece que Lucy não pretende obedecer à ordem da marinha, porque ele quer atacar Luffy e Vegapunk. Lucy diz que não reconhece o Chapéu de Palha como Yonkou, e realmente a luta estava extremamente equilibrada. Um soco pra um, soco pra outro, como nos velhos tempos, não é, Lucy? Luffy e Yonkou? Claro que não tem nível pra isso. Mas brincadeiras à parte, agentes da CP0 bloqueiam todos os pontos e navios da ilha de Egghead, o que nos leva para a conversa que os punks tiveram sobre isso. E cara, como o Oda estava animado para desenhar esse diálogo. No laboratório, todos os Vegapunks terminam de empacotar tudo o que precisam, e é engraçado ver o Vegapunk interagindo com essas outras versões dele. Realmente é como se o Vegapunk fosse uma entidade que pode transitar com personalidades diferentes, porque todos são Vegapunk. E se todos são Vegapunk, logo os 7 embarcarão juntos no Sunny, nada mais justo do que isso. Edson diz que há uma pessoa na ilha de Egghead que pode ajudá-los. No momento, Edson reluta em entrar em contato com essa pessoa, pois se ele os ajudar, ele não poderá ficar na ilha de Egghead e também será caçado pelo governo mundial. No entanto, o verdadeiro Vegapunk decide chamar aquela pessoa. E aqui entramos em mais um daquelas teorias que são praticamente um tiro no escuro. Quem diabos poderia ser essa pessoa e por que sua identidade está sendo oculta? Bom, logo de cara excluímos o Dragon, já que o Oda já mostrou ele e o Shaka tendo uma conversa, então não faria sentido esconder o revolucionário de nós leitores. Também dá pra excluir todos ali do G4, a base da marinha que fica perto de Egghead, apesar de que eles estão a caminho de lá. Fica bem claro que essa pessoa é alguém muito poderosa ao ponto de Oda fazer esse mistério, e nós já conhecemos os principais agentes da SWORD que estão lá. A não ser que tenha algum marinheiro novato que nós não conhecemos, na minha cabeça só resta uma opção: o Scopper Gaban. E sim, faz muito sentido, olhem isso. Já falamos inúmeras vezes que Sabaldi tem diversas ligações com Egghead, tem pacifistas, o próprio Kizaru a caminho, tem a Bonnie, tem o Luffy tendo que proteger alguém, e por fim tem um antigo membro da tripulação do Roger. Em Sabaldi era o Rayleigh, e aqui esse papel ficaria pro Gaban. A teoria é que os membros da tripulação do Roger se espalharam pelo mundo para poder ver e ajudar quem será o novo Joy Boy fica cada vez mais forte. E o Oda dessa vez nem sequer mostrou a sombra do rosto do cidadão, como fez com o Sol, o que significa que esse rosto e seu corpo seria facilmente identificado por nós leitores. E o único personagem que falta entrar em ação é o Gaban. E galera, aqui nós temos outra teoria a acrescentar. E uma teoria que nós já falamos diversas vezes no canal como um meme, mas aqui pode fazer um real sentido. E essa pessoa que poderia estar oculta pra nós, mas que pode aparecer e virar o jogo a favor dos Mugiwaras, é ninguém mais, ninguém menos que Deus Enel. E galera, é claro que isso não faz muito sentido de primeira mão, mas se nós pensarmos nesse arco como um todo, ele está evocando muitos aspectos da história de capas do Enel, como os robôs da ilha Karakuri, a energia infinita buscada por Vegapunk, que provavelmente tem a ver com as Akumas no Mi, e consequentemente com a Gorogoro no Mi de Enel, e com o próprio personagem interagindo com piratas lunares, que levam em sua bandeira a cabeça provavelmente de alguém muito parecido ou do próprio Vegapunk. Existem muitas relações desse pirata com esse arco, e não me surpreenderia se ele aparecesse fazendo seu retorno nesse arco. Mentira, me surpreenderia bastante, o Oda realmente me pegaria de surpresa. E galera, claro que isso não é algo certo, então caso vocês tenham outra teoria, comentem aí, vamos gostar muito de ler e pensar mais a respeito disso. Mas vamos seguir com o capítulo. De repente, o Frontier Dome desaparece, embora ninguém na sala de controle tenha feito nada. Agora já entramos em outro mistério de quem ou o que fez isso. Lucy se pergunta se isso é uma armadilha e Stussy parece confusa também. A CP0 usa Geppo para se aproximar do laboratório e apenas Lucy, Kaku e Stussy, porque todos os serafins ficam com os agentes da CP0. Provavelmente esses serafins vão receber essa pessoa que Vegapunk chamou enquanto a CP0 lida com os Mugiwaras. Pythagoras traz o Frontier Dome de volta, mas a CP0 já está lá dentro. E eles encontram o Thousand Sunny na entrada do Lab Phase e claro, já vão pra cima para destruir o navio. Kaku está prestes a destruir o Sunny com Hankaku, mas Zoro acorda e o bloqueia o ataque. E que reencontro, meus amigos. Esse arco tá uma delícia pra nós fãs. Já tivemos Rob Lucy versus Luffy e agora é isso. E é engraçado que o Zoro se pergunta quem atrapalhou a sua Soneca
Mecha, e com certeza teremos uma luta muito interessante aqui. Provavelmente o Zoro não terá dificuldades, assim como seu capitão, o que vai ser muito interessante de ver. O detalhe é que mais pra frente mostra eles lutando e sem sinal do Lucy. Ele já pode ter avançado junto de Stussy, ou eles ainda estão ali perto do navio, vamos ver no próximo capítulo. Outro detalhe que muitos fãs notaram foi o encontro de Zoro e Kaku ser praticamente igual como se viram pela primeira vez em Water 7. Nas duas ocasiões o Zoro está dormindo e Kaku acaba o acordando, o que mostra que o Oda está bem antenado e se preocupa em colocar autorreferências dentro da obra, e a gente que é fã agradece. Luffy, Chopper e Jinbe se reúnem com a tripulação e logo os outros dizem para que eles se apressem para sair da ilha. E o Luffy se assusta dizendo, mas já? E realmente, não fazem muitos capítulos que chegamos a Egghead e já estamos pensando na fuga dessa ilha. Mas ainda tem muita coisa para acontecer nesse território, inclusive a chegada daquele personagem misterioso. Passando a página agora, sabemos aonde cada um dos capitães supernovas tiveram seus destinos apontados naquele log pose. Porque vemos a tripulação de Kid e eles estão se aproximando de Elbaf. Vemos uma enorme silhueta da ilha na névoa e um peixe gigante morto, que sinaliza para Killer a chegada deles no território. E Kid, ele está muito animado. Galera, é o seguinte, vamos formar um círculo de oração aqui pro Kid não perder mais um braço dele nessa ilha. Brincadeiras à parte, vocês sabem como nós amamos o Kid, né? O fato é o seguinte, Luffy tem inúmeras ligações com essa ilha, já tem uns 5 amigos gigantes e com certeza o seu nome já foi propagado em toda essa ilha por causa de Hyrule. Fora o fato dele ser o próprio Deus do Sol, nome que já foi dito no flashback de Big Mom que se passou em Elbaf. Ou seja, o Luffy já tem seu cartão de visita e provavelmente essa ilha vai ser a primeira em que ele vai chegar como um convidado sem ser atacado por ninguém ou algo do tipo. E o Kid? Será que ele vai ser tratado com hostilidade? Elbaf será um território inimigo pra ele? Cara, se Shanks estiver nesse território, muito provavelmente sim. Mas, por enquanto, teoricamente não. Kid junto de Law foi responsável pela queda de Big Mom, ela que por sua vez criou uma grande confusão e destruição dentro desse território. Só o fato dela ser uma grande Yonkou e ter magoado o príncipe Loki após sua filha recusar seu pedido de casamento, já faz com que esse reino a odeie de todas as formas. Talvez exista uma boa relação desse povo com Kid após ele ter ajudado a derrubar a Mama. E talvez quando Luffy finalmente chegar em Elbaf, veremos ao invés de Luffy estar preso ou todo machucado, ele estar de boa comendo com sua tripulação em uma festa com os gigantes. Seria uma coisa bem interessante de se ver, e se acontecer nós vamos ficar aliviados pelo nosso Ruivinho. E agora a cena muda para a base da marinha G14. A vice-almirante Doll está discutindo com Garp no Dendemushi, e ela diz que todos os navios devem ir para a ilha de Egghead agora, e eles não podem gastar suas forças em nenhum outro lugar agora, e não é a primeira vez que vimos a marinha discutindo sobre o número de soldados disponíveis para determinadas missões, o que mostra que eles não se garantem tanto com suas forças principais. Inclusive, a Doll pergunta a Garp se ele já falou com seus superiores para que ele autorize essa missão de atacar o Yonkou, esses superiores que são provavelmente o Akainu e os Gorosei também. E Garp responde dizendo, hã? Por que eu faria isso? E realmente, apesar de ele ser 2 posições inferior a Akainu, que é a almirante de frota, Garp tem um histórico incrível dentro da marinha, e os feitos dele estão aí até hoje, e claro que ele tem liberdade para fazer o que bem entender. É sempre bom ver ele agindo que nem o Luffy, já falamos isso inúmeras vezes aqui no canal e vamos repetir. Seria incrível ver um spin-off do Garp um dia, ele mais jovem, inclusive mostrando mais do que o trio que ele, Sengoku e Tsuru formaram. E voltando para o capítulo, a lenda, o monstro, a besta enjaulada diz o seguinte, suba Helmeppo, vamos bater naqueles piratas e resgatar o Kobe. E ele fala isso com um sorriso no rosto, como se não tivesse indo invadir o território de um Yonkou. E essa frase abriu inúmeras teorias, inúmeros caminhos e inúmeras decisões que o Oda pode tomar. Primeiramente, é muito interessante poder ver como foi Akainu vs Barba Branca, um choque entre gerações. Se realmente acontecer esse X1, vai ser extraordinário. Outro detalhe é o seguinte, a passagem do tempo de One Piece. Os eventos estão acontecendo ao mesmo tempo? Quando Barba Negra enfrentou Law, foi ao mesmo tempo que Luffy chegou a Egghead? E se sim, isso significaria que Tite ainda não chegou na Ilha Hashinozo e talvez Garp encontre uma ilha sem seu principal defensor. E outro ponto, Barba Negra está na corrida pelo tesouro One Piece, nada indica ou nada confirma que ele voltaria para sua ilha agora. Mas vamos supor que sim, que ele vai voltar. E também vamos supor que o tempo que Garp levará para sair do G14 e chegar em Hashinozo é o mesmo tempo que Tite também chegará. Fica claro pra gente que a batalha de God Valley 2.0 irá acontecer já no próximo arco, e ele será o Battle Royale que o Eiichiro Oda prometeu para 2023. Nesse arco nós vamos ter Kobe, Law, Purin, todos os Mugiwaras e com Vegapunk junto deles, possivelmente, e junto do bando do Barba Negra também teremos o antigo Almirante Aokiji. Olha, nem no meu maior sonho eu pensaria em algo tão bom, e isso seria apenas um aquecimento pro arco final, e encerraria a disputa pelo One Piece que Luffy e Barba Negra estão tendo no momento. O próprio Barba Branca disse que quando o tesouro for encontrado, o mundo verá a maior guerra de todas, e isso é claro significa que o vilão final seria Insama, o maior símbolo do mal em One Piece. E aqui entra
entra um outro ponto muito importante. Pensem comigo, Garp tem pleno potencial de vencer o Teach numa luta, mas será que é isso que o Oda quer pra sua obra? Na sua carta na Jump Fest ele disse tomara que ninguém morra. Conhecendo o Oda, é claro que a gente leva essa frase pouco a sério, visto que ele quase não mata personagens, mas será que isso está prestes a mudar na obra de One Piece? Num confronto com Barba Negra e Garp, nesse ponto da obra, prestes a encontrar One Piece, vocês apostariam todas as suas fichas que Garp venceria? Será que isso seria bom pro roteiro do Oda? Cara, existe uma possibilidade aqui do Garp realmente morrer, e seria um impacto muito grande na vida de Luffy, e provavelmente seria a motivação necessária para que Luffy e Barba Negra finalmente colidissem, e isso pode acontecer antes, durante ou depois dos piratas encontrarem One Piece. E cara, imagine o peso que daria pra obra se o Garp morresse, afinal ele já está bem velho e está indo de encontro a um dos Yonkous e provavelmente um dos vilões finais de Luffy na obra. Muito provavelmente o Teach não vai ser derrotado por Garp, então ou o Oda arranja outro recurso narrativo pro Garp conseguir sair vivo dessa, ou infelizmente teremos um novo técnico do Vasco. E esperamos que isso não aconteça porque me faltam baldes pra chorar se isso acontecer. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer nessa luta, e é com isso que encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o último capítulo do ano e esperamos que vocês tenham gostado muito de passar o ano conosco analisando esse mangá de que tanto gostamos. Lembrem-se, não se esqueçam de se inscrever e deixar o like aqui embaixo para receber todos os vídeos do canal, e chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. Feliz ano novo, boas festas e nos vemos no ano que vem. É isso, galera. Valeu!